Bem-vindos a mais um episódio do Dermato Talks. Hoje é a Natália Zing, junto com a Thais Fischer. A gente tem o prazer de convidar a doutora Mariel Correa, que também estudou na ABC, minha colega de faculdade. Depois fez geriatria na Escola Paulista e pós-graduação em nutrologia. E aí a gente queria justamente abordar esse aspecto da nutrologia no paciente oncológico. Eu acho que isso é muito importante que a gente fale, porque eu sempre falo que o cuidado é centrado no médico e no principal médico, né? Eu tenho um diagnóstico muito grave, eu preciso fazer tratamento, classicamente no nosso caso, quimioterapia, mas e o resto acaba sendo deixado de lado. E a gente aqui, Prima, e eu coordeno no AC Camargo, a equipe multidisciplinar, né? Que inclui nutrição, fisioterapia, cuidado paliativo e tudo mais. Então, eu acho que o paciente é muito mais bem cuidado quando ele é visto de outras formas, com outros olhos, mais do que só no olho da principal doença, né? Então, acho que esse é o objetivo principal de trazer aqui, é falar, sim, a gente está diante de um paciente que recebeu um diagnóstico muito grave, leia-se, é um paciente de meia idade, seus 60, 70 anos, que é a mediana de idade do principal linfoma, por exemplo, difuso grande células B, ou de outras doenças, e está muito grave da doença em si, é uma doença grave, ele vai precisar começar um tratamento que é extremamente tóxico. Leia-se, ele vai ficar muito imunossuprimido, ele vai ficar quebra de barreira mucosa, porque geralmente eles têm mucosite, vai usar altíssimas doses de corticoide, e nesse mesmo momento a gente ainda tem que promover saúde, né? Então eu queria falar um pouquinho, existem muitos mitos nesse cenário, eu acho que o paciente fica muito assustado pelo próprio diagnóstico, e aí por causa de estar assustado, ele acaba escutando muito o que se fala ao redor, e fica muito amedrontado, né? Então, eu queria que você começasse a falar pra gente um pouquinho como a gente avalia esse paciente, assim, será que ele realmente é frágil ou não é frágil? E quais são os primeiros conceitos, e aproveitando a geriatria e a nutrologia, tipo assim, que a gente poderia dizer pra ele em relação ao que ele pode e o que não pode comer, o que ele deveria cuidar ou não cuidar nesse cenário, que você não vai ser eu, né? Que vou estar lá prescrevendo a química, quero olhar a química, quero olhar a contagem de leucócito, mas o que ele vai comer, como é que ele vai poder promover saúde naquele olho do furacão, naquele momento mais grave dele. E que inclui também um quadro de transtorno de adaptação, né? Também, né? Veja, eu arranquei ele da vida dele e joguei ele dentro do hospital. Perfeito. Boa. Vários questionamentos super válidos. Eu acho que num primeiro momento, se eu recebo um paciente desse, eu vou me preocupar em mapear o que está acontecendo com ele. Qual que é o estado de saúde nutricional e geriátrico. Se você falou que é um paciente de meia idade, eu me preocuparia menos com síndromes geriátricas, mas se ele for de um pouco mais de idade, eu pensaria em outras síndromes geriátricas, tipo declínio cognitivo, enfim. Até pra chamar minha atenção, falar, Thaís, calma, até onde você vai aqui, né? Isso. Acho que isso é um dado bem importante pro outro lado, porque os hematologistas, a gente tende a se melhorar, a Natália é melhor que eu, mas eu sou um pouco mais, várias vezes eu tenho alguém, tipo, espera um pouquinho, né? Isso. É um pouco mais de calma. Isso, então eu acho que num primeiro momento eu recebo um paciente desse, eu vou mapear ali qual que é a situação dele. Então, é um paciente que já chegou desnutrido, então muito emagrecido. Essa desnutrição é de micronutriente, é de macronutriente. Como que tá ele do ponto de vista de sintoma? Porque às vezes o paciente vai chegar com um sintoma muito descontrolado de dor, muita ansiedade, o paciente não tá dormindo, né? Então, feita uma primeira anamnese, uma avaliação geriátrica ampla, a gente já consegue ver ali o que eu preciso priorizar. Esse é um momento que eu não vou conseguir reverter, né, de forma muito eficiente nenhuma condição que ele chegue, mas eu vou ver o que eu preciso cuidar mais, dar mais atenção, pra gente segurar ali e não deixar que aquele paciente degringole daquele domínio geriátrico dele. Então, eu acho que a gente olharia isso, né? Pra gente, o que precisa cuidar para não piorar. E eu olharia muito controle de sintomas. Controle de sintomas, porque a gente sabe que se o paciente estiver nauseado, com dor, deprimido, todo o tratamento dele vai ter uma repercussão pior. E aí, por fim, eu diria que a gente vai estabelecer um vínculo para que esse paciente confie na gente e a gente possa conversar com ele sobre o que é verdade, o que é mito. Para que ele não precise ir pro Google ou pros vizinhos ou em fóruns da internet procurar o que ele deve fazer.
Se ele confiar na gente, ele vai ouvir, aí ele fica muito menos exposto a esse tipo de coisa. E obviamente que na consulta do hematologista, ele não vai ter o tempo suficiente para falar, às vezes, de detalhes. Vocês têm coisas mais importantes para falar. E até no conhecimento, né? Acho que não também. ter o conhecimento adequado, nutricionalmente falando, não ter a... Às vezes o paciente não revela. Tem um dado que é muito importante na oncologia, que eu costumo falar, é que como você é o principal cuidador no sentido da química, o paciente às vezes tem medo de falar o que ele tá sentindo, porque tem medo que eu reduza o tratamento, eu reduza a quantidade de remédio, ou que eu desista daquele tratamento. Isso é muito clássico, muito clássico. Eles acabam falando muito mais pra enfermagem. Até porque nessa questão de tempo, a consulta ali fica meia hora que seja, 1 hora às vezes na consulta, e aí depois ele vai falar, ele fica 4, 5 horas na químio, ele muitas vezes vai falar muito mais com a enfermagem. Ou mesmo por isso, por medo, por receio, ou até falar, não, calma aí, eu vou aproveitar a minha hematologista para falar sobre o tratamento, a resposta, cura, tal, não sei o que. Eu não vou falar sobre alimentação, que é bobagem, né? Sim, ele acaba marginalizando os outros cuidados. Com certeza. E aproveitando que vocês são o especialista, né? Então, realmente, eu acho que tem que ser essa divisão, mas por isso que tem o cuidado multidisciplinar. Então, eu como geriatra, nesse primeiro momento, eu olharia esse domínio nutricional, né? O domínio também muito de saúde mental, domínio de sono, e até pensando aí já junto com a nutrologia, a parte de saúde gastrointestinal, da boca ao ânus, que a gente vai ter muitas vezes repercussão. Nessa primeira consulta, eu consigo fazer um recordatório alimentar, aplicar às vezes escalas de, por exemplo, a MAN, né, que é a mini avaliação do estado nutricional, para já ver riscos maiores que esse paciente tem. Eu já consigo dar uma olhada em exames e ver o que tem alguma coisa de micronutriente mais grave. E eu no meu consultório tenho a bioimpedância, que eu acho que é uma ferramenta que me ajuda demais a já olhar aquela composição daquele paciente. Se já é um paciente super sarcopênico, uma obesidade sarcopênica, como é que já tem ali uma gordura visceral alta, uma resistência insulínica, até vai piorar, a hora que ele usar corticoide, eu já vou entender quem é aquele cara e o que eu vou precisar dar de prioridade. Às vezes a prioridade é orientar que ele vai ter que bater a meta proteica ali, porque ele já é um paciente que já se alimenta mal, imagina, ele vai ficar mais inapetente, vai ficar muito tempo no hospital, não vai comer a comida de casa, esse paciente vai ter que se educar. Não gosta da comida hospitalar, às vezes. Vai mudar o paladar dele, vai usar um monte de remédio que também inibe apetite, vai ficar 1000 horas em jejum para fazer exames. Então eu já vou ter que fazer uma educaçãozinha básica ali do que ele precisa priorizar. Poxa, eu não tô com fome, eu já não consigo comer. Não, mas pelo menos isso aqui eu conversei com a geriatra, é fundamental, eu vou precisar, né? E acho muito legal que você colocou, porque assim, muitos pacientes, eles chegam emagrecidos pela doença, né? Então tem ali uma síndrome consumptiva pela doença. E aí, muitos são esses, assim, eles emagrecem, aí tá bom, a gente começa a tratar, começa a melhorar, fala, ai, que bom, olha, já até emagreci o que eu precisava emagrecer, né? Males que vem pra bem, faz aquela brincadeira. Mas aí foi como você falou, às vezes é um emagrecimento falso e ruim, porque o que ele perdeu... Toda a massa magra. Perdeu massa magra, que é o que a gente não queria que perdesse. Exato. E que durante o tratamento, também, de novo, a atividade física, eles frequentemente falam, mas a gente eu posso fazer atividade física? Aí você fala, deve, tem que fazer. Óbvio, você vai tatear para cada paciente, para o contexto, né? Que tá, às vezes, esse momento é só uma atividade leve, mas atividade física em geral vai melhorar tudo, né? Melhora a náusea, melhora o apetite, melhora o sono, melhora a dor, disposição, além de também da massa magra. E a gente usa muito corticoide a rigor, né? Seja numa fase mais ativa de tratamento, ou às vezes numa recidiva, ou num transplante. A gente acaba usando muito corticoide, que bagunça muita coisa, né? Muita coisa, e aí uma das coisas que eu até pensei entre as 1000 que bagunça, o nutrólogo, ele é visto como o médico da massa muscular. Massa muscular e massa óssea vem junto, né? Então, também tem essa questão, você pegar, por exemplo, uma mulher já ali no pós-menopausa, recebeu esse diagnóstico, já tá perdendo massa óssea, vai entrar um monte de corticoide. Massa óssea vai degringolar, assim como massa muscular vai degringolar. E
Aí também, além da composição corporal que a gente vai ter que fazer testes funcionais para avaliar a força, porque o diagnóstico da sarcopenia, ele não vem só da baixa muscularidade, ele vem da baixa função muscular. A função muscular eu vou avaliar, tipo, com um dinamômetro, com um teste de senta e levanta, com a performance física desse paciente. Eu já vou ver que tá ruim e ele vai ter que segurar aquilo, já vai ter que começar uma atividade física direcionada, né? E aí é super complicado, porque o paciente não tá querendo priorizar aquilo naquele momento, ele não, às vezes nunca se exercitou na vida, né? Não tem disposição, não tem, assim, às vezes tem muita fadiga, né? Como o efeito da doença e dos medicamentos. Às vezes ele tá muito deprimido, ou às vezes ele tá muito ansioso. E com certeza, a atividade física eu olharia muito como essa prevenção da sarcopenia. E aí eu acho que se o paciente topar, eu falo assim, é musculação com personal, não é nem você ir no aquele pilatinhos mais ou menos, não, é musculação, carga progressiva. Se eu tô colocando carga progressiva, eu tô segurando aquela massa muscular. Não vai adiantar eu ficar só realmente na alimentação, não vou segurar a massa muscular. E a atividade aeróbica, não só pela capacidade cardiopulmonar, que ele vai ganhar isso, né? VO2 máximo, hoje a gente sabe que é um dos principais marcadores de longevidade. Então, você fez ali um ergo espirométrico, o paciente tem um VO2 baixo, que ele consegue treinar, melhorar esse VO2 máximo, ele vai viver mais tempo livre de doenças. Claro que eu não vou esperar isso dele num tratamento agudo. Mas não perder, Mas pelo não menos. perder, isso. E outra coisa, eu vejo a atividade física aeróbica como uma grande capacidade de gerenciar sono e estresse. Impressionante. Então, assim, precisa fazer um aeróbico, assim, até de uma intensidadezinha um pouquinho maior. Às vezes aquele paciente não vai aguentar muito tempo. Vamos fazer um treininho intervalado, uma esteira que você anda inclinado, depois você, né? Dá super pra adaptar. Se você tiver um bom profissional junto, um treinador, a gente consegue treinos pra cada fase que o paciente apresentar. A gente vai progredindo conforme ele tolera. Na pior das hipóteses, a gente só não deixa ele piorar, né? E na melhor das hipóteses, a gente até ganha alguma coisinha, se for um paciente sedentário previamente, por exemplo. E você sabe que é muito legal o que você tá falando, porque a gente tem 2 pontos que a gente até antes de começar do Outlive, que é do livro do Outlive, que eu gosto bastante, e trazendo um pouquinho, porque ele traz 2 coisas que me chamaram muita atenção no livro, que eu como médica mesmo, ele fala assim, exercício, você fala assim, você faz exercício? Eu falo, faço. E não tem uma medida, né? Então, assim, as pessoas acham que estão fazendo exercício ou acham que são ativas e efetivamente não são. Acho que esse é o primeiro... Eu sou uma que Você pego pergunta? no pé e anoto. Eu falo, faz atividade física? Eu faço. Mas faz o quê? Pilates, caminhada, Porque academia, natação, o que é? E quantas vezes na semana? E tá anotado. E aí, no final, pros pacientes que não fazem, né? Às vezes estão fazendo pouco. Eu falo, mas então, próxima consulta, tal, você vai me prometer que vai aumentar um dia a mais, ou que vai fazer outro exercício. E aí eles, tá bom, tá anotado. Que eu não vou esquecer. Tem uns que falou uma Às vez. vezes até escrever no receituário pra ele levar a sério. É verdade. Assim como, Que não tem uma medida muito clara, né? As pessoas falam assim, mesmo a gente médico, então que isso teria que ser melhorado, acho que essa é uma questão. Porque você pergunta pra uma pessoa ativamente, você tem que ser um pouco mais profundo, como a Natália falou. E a outra coisa é sobre alimentação, que você me falou e me chamou muita atenção, porque a alimentação tem uma questão cultural, né? Às vezes a pessoa culturalmente vem se alimentando mal ao longo da vida e pra ela aquilo é absolutamente normal. Sim. Absolutamente, assim, várias vezes eu pergunto, mas o que é que você come? Porque a gente entra numa questão cultural também, né? Então, essa é uma oportunidade que você tem de, como você falou, de mapear, né? Porque às vezes é uma atividade física, mas não é uma atividade física. É o preconceito de talvez fazer quimio atividade física. E a alimentação também. E daí surgem inúmeras dúvidas de alimentação. Para mim é uma das coisas impressionantes como a alimentação surge... opiniões, surgem ideias que não fazem o menor sentido do ponto de vista biológico. Vou te trazer alguns exemplos, tá, da minha prática. Então, exercício físico a Nath já trouxe, né? Mas eu vou te trazer. Paciente que chega extremamente emagrecido porque acha que não pode comer absolutamente nada de açúcar. E aqui eu não tô defendendo o açúcar, muito pelo contrário. Mas assim, existem outras coisas, né? Se o paciente tá em déficit calórico, eventualmente, ele vai precisar comer uma fruta, né? Alguma coisa assim. Então, ele fala, não como açúcar, porque o PET tem glicose marcada, então não vamos comer açúcar. Porque se a glicose o racional é assim, se a glicose marcada com flúor captou lá, se eu tirar, meu tumor não vai ter. Ele se alimenta, né? Eles falam que E aí eu falo, se mas o alimenta de cérebro, que é o nosso, ele só entende glicose. Então, assim,
cuidado com essas interpretações simplistas, outras, né? Eu vou te trazer algumas. Assim, acho que, desculpa, mas o açúcar também tem uma questão ali que é um afeto, muitas vezes, sabe? Sim. Aí a pessoa já tá fragilizada com a doença, a gente já fala, né, que a gente arranca eles da vida do dia a dia pra fazer o tratamento, então a gente já transporta esse paciente, já arranca tanta coisa da vida do dia a dia que às vezes, poxa, um chocolatinho que ele ganhou de alguém. E a gente tem isso cultural muito, né? De Isso. oferecer comida. É o que eu ia comentar, a Thais começou a falar dessa questão cultural, e tem muito isso. Acho que talvez tem paciente que fica neurótico e não vai comer nada, mas também tem o outro que, bom, já que eu tô me sentindo mal, e a família vai trazendo um monte de coisa, e justamente pra agradar, né? Porque a gente tem essa coisa do afeto com o doce, o afeto com a comida muito gostosa. Mas eu acho que, assim, tem um super meio termo que eu... Tem que chegar no equilíbrio, com certeza. Se de repente esse diagnóstico difícil for uma motivação pra mudar estilo de vida numa pessoa que consome açúcar de forma excessiva, putz, que legal. Eu nunca, nem para meus pacientes que o foco único é emagrecimento, eu falo pra eles eliminarem o açúcar da vida, porque eu acho que isso não é possível. A gente vive, a gente só vai perder vontade de comer doce quando a gente morrer. Muito bom, chocolate, não sei o quê. E tem espaço pra isso na alimentação. Claro que se você come aquilo em excesso, isso te prejudica em vários níveis. Mas a questão da glicose, né? O açúcar e a glicose. Então, assim, a gente precisa muito da glicose, a gente precisa muito dos carboidratos. O músculo, pra eu manter massa muscular, não é só proteína, é proteína e carboidrato. Se você tiver uma dieta hiperproteica, mas super low carb, você vai perder músculo, possivelmente, também. Se você estiver ainda mais treinando, então a gente precisa dos dois macronutrientes. Talvez eu transicionar a dieta desse cara pra uma dieta que tem carboidrato de boa qualidade, né? Então, ensinar pra ele o que é o carboidrato de boa qualidade, e não usar só os baseado pães, em açúcar refinado, né? Exato. Macarrão, tudo bem, arroz, batata, todos os tubérculos, esse paciente nunca que ele pode cortar isso de forma alguma, isso vai piorar totalmente a composição corporal dele e com certeza os desfechos. Mas talvez seja uma oportunidade de ele se alimentar melhor, ele vai reduzir o consumo de açúcar naturalmente. Mas eu acho que cortar vira um fardo, né? E Um fardo muito pesado, né? ansiedade em relação à comida que, putz, atrapalha muito ele, né? E ainda nesse mesmo cenário, um outro que me trazem muito é que, além da glicose, a glicose, assim, é um grande, não sei, eu nunca pesquisei o inverso tentando ser paciente no Google e ver o que eles falam, é um exercício que eu tenho que fazer, inclusive. Mas um outro que traz muito, e eu sempre gosto, isso eu pergunto ativamente nas consultas, são as substâncias que as pessoas usam para tentar combater o câncer. Que isso, às vezes, é muito danoso, né? E aí são as prescrições da comunidade, né? E as pessoas acabam esquecendo disso e não falando que isso é um remédio, né? E às vezes atrapalhando, né? Então, leia aqui, né? Os chás, os fitoterápicos feitos de uma maneira não adequada. Os 500 né? mil polivitamínicos. O excesso de polivitamínico, que o paciente acredita que aquilo não é remédio, né? Até porque vende abertamente, sem nenhuma restrição. E o quanto isso pode impactar negativamente todo o processo, né? Nossa, ainda bem que você trouxe esse tópico. Eu acho que é muito importante, porque a indústria tá bombardeando todo mundo. Eu recebo pacientes falando assim, eu vim aqui pra saber o que eu tenho que suplementar. Eu tô, assim, ansioso que eu não tomo nenhum suplemento, nada. né? Então, assim, tem muita coisa. É impossível o paciente ter um bom discernimento, porque o marketing é muito agressivo. E a gente sabe que tem coisa que faz mal. Por exemplo, paciente oncológico não pode usar antioxidante. Você não faz antioxidante na fase de tratamento agudo, ainda crônico. Quais são os exemplos de antioxidante? Antioxidantes, por exemplo, geralmente eles vêm em blends como a própria vitamina C, vitamina E em excesso, N-acetilcisteína. Eu já vi muito paciente oncológico utilizando, sabia? Assim, então, muito. Não pode. Assim como os probióticos, a gente também não faz. Assim como tem um monte de fitoterápico que vai ter metabolização hepática, esse paciente já tá com uma hepatotoxicidade. E interação medicamentosa também. Eu tive um paciente que tava tomando um chá desses da vida e eu fiquei rodando, eu perguntava, e olha que eu pergunto ativamente sobre probióticos, enfim, e fitoterápicos, e eu ajustando químio, o menino era novo, assim, pra uma toxicidade hepática, justa, aí um dia eu entrei no quarto dele e achei uma garrafa. O que é isso? Ah, é o chá da casca da graviola que eu tô usando. Aí eu falei, desde quando? Desde o início? Aí eu falei, mas você nunca me falou. Aí ele falou, mas é chá? É chá da minha avó, tipo, não vou te falar.
né? E quanto isso impacta negativamente o processo todo, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito do paciente, eu me colocando no lugar do paciente recebendo esse diagnóstico, falo, tá, que elas estão Tô cuidando de cuidando. mim. O E que eu? que Que eu eu vou posso fazer? fazer? Eu vou ficar aqui de mãos atadas, né? E, na verdade, ele devia drenar essa energia dele para outras coisas. E aí, se a gente orientar, eu acho que sim, né? Mas ele fala, bom, o que mais que eu posso fazer? Esse paciente deve passar madrugadas no Google procurando suplementos, né? Então, aí, o que ele pode usar? Eu acho que, num primeiro momento, se a gente fizer esse mapeamento, ele tiver desnutrição de micronutriente, né, no primeiro momento. Tem micronutriente que a gente dosa no sangue, beleza, tá deficiente, a vitamina B12, a vitamina D, ácido fólico, os mais prevalentes, a gente vai corrigir. O próprio ferro, né? Dependendo das Ferro, coisas. super. Mas tem outros micronutrientes que a gente não dosa, né, ou que o valor plasmático não é confiável. Então, a gente vai, por inquérito alimentar, perceber que aquele não tem ingestão de determinados micronutrientes. E aí, vale, às vezes, até eu fazer um manipulado com aquilo que eu penso, ou existem formulações prontas. Se eu perceber dos macronutrientes, então de repente ele tem uma deficiência de proteína clara, eu vou fazer uma formulação proteica para ele como um Nutrem da vida, que já vem com um monte de micronutrientes junto. Pronto, já tô colocando, né, uma série de micronutrientes. Ou mesmo um centro da vida, se o paciente tem uma diversidade alimentar ruim, né, então não come muito verdura e legume. Tem paciente que tem seletividade, não consegue. Nossa, nesse momento, com certeza, eu vou fazer uma reposição, porque até aquele pouco que ele come, ele vai absorver pior naquela situação dele. Então, eu acho que vale. Às vezes o paciente vai ficar até mais seguro se ele estiver tomando alguma coisa, eu acho que vale. E também penso em pacientes em pré-operatório, pós-operatório, se tiver algum procedimento que ele vai ter que fazer cirúrgico, no caso de vocês mais difícil, mas outras doenças oncológicas, a gente pode pensar em suplementos como, por exemplo, tem o Impact da Nestlé, que vem com arginina, nucleotídeos, que melhoram cicatrização e melhoram desfechos todos daquele catabolismo excessivo que aquele paciente vai ter. E a gente pode conversar, de repente, se o paciente já não tá numa super polifarmácia, né? Porque eu acho que quando o paciente tá com uma polifarmácia muito grande... Chega, deixa um tempo calma, Mas se ele é um paciente um pouquinho menos grave, que tá com menos medicação, a gente pode conversar sobre coisas que têm menos robustez científica, mas que potencialmente ajudam, como um HMB, por exemplo. O HMB é um suplemento metabólito da leucina que a gente tem estudos pequenos, mas ele é um anticatabólico. Ele não vai ajudar a construir massa, mas ele não vai deixar você perder aquela massa que você já tem. Então, o paciente que tá acamado, que não tá se movimentando muito, o catabolismo dele tá muito acelerado, ele vai perder muita massa muscular. Esse é um suplemento que parece que segura. Suplemento mais caro, mas de repente se cabe ali naquele paciente, a gente pode oferecer. Então, acho que tem que ter muita clareza, explicar. E acho que o que você estava colocando é muito dinâmico. Porque vai toda a fase, né? Tem às vezes a fase do diagnóstico, aí depois uma fase que melhora. Depois, por exemplo, vai para um transplante e volta. Então, o tratamento é dinâmico e toda essa avaliação também é dinâmica, com o que está aceitando. Então, às vezes vai precisar mais suplementos, porque ele não está conseguindo se alimentar bem, não tem uma aceitação alimentar tão boa, ou vai fazer uma cirurgia agora, a gente muda o foco. Então, também tem que ter todo esse dinamicismo ao longo do tratamento. E outras coisas práticas. Tipo, agora a gente tem falado muito de creatina, de whey, para todo mundo. Não é para todo mundo. O que também pode ser uma coisa mais generalizada. E lembrando que tudo que a gente está falando aqui é ideias, né? Até porque que a gente está falando, mas que isso tudo é personalizado, né? Eu acho que isso é muito importante falar. Mas acho que fica um ensejo de que, além do Google, a gente tem um profissional que cuida exatamente disso, que pode trazer tanta clareza, né, na suplementação. Pô, tá bom, eu quero investir nisso. Por que eu tenho que fazer sozinho, né? Por que eu tenho que escutar o vizinho? Por que eu tenho que escutar o farmacêutico? Existe alguém responsável por isso, né, que consegue ajudar muito melhor. Super, eu acho que é super individualizado, que se tiver alguém para te direcionar, maravilha, mas eu acho que eu vou tentar falar igual a Nath, genericamente, coisas que servem para todo mundo. Então, coisas que servem para todo mundo é se preocupar com proteína. Então, vamos jogar uma conta bem arredondada para que, né, o máximo de pessoas possam se beneficiar dessa informação. Algo em torno de 90 a 100 gramas de proteína no dia para esse paciente. Então, às vezes é uma conta super rápida que você faz. Você já tá vendo que aquele paciente tá perdendo peso.
ele tá perdendo massa muscular. Por quê? Ele não treina, ele não come direito, fato que ele tá perdendo massa muscular. Você nem precisa de uma DEX ou uma bioimpedância pra ver isso. Mas você pode orientar que ele precisa bater ali 90 a 100 gramas de proteína mínimo por dia. Quanto que isso é em Quanto que isso é? bife? Boa. Então, assim, se na hora do almoço você comeu 100 gramas do alimento, carne, frango ou peixe. E aí, dica super também, balancinha de alimentos. Fala pro paciente comprar uma balancinha no Mercado Livre, que custa R$25 de alimento. Muitas vezes eles têm já pro comida do cachorro, mas aí ele pode usar. Pesa o prato. Come 100 gramas de carne, frango ou peixe no almoço. 100 gramas de carne, frango ou peixe no jantar. Você já bateu aí umas 50 gramas de proteína com esse almoço mais jantar, 25 em cada. Depois você coloca no seu café da manhã 2 ovinhos, você já colocou ali mais 15 gramas de proteína. Você coloca, por exemplo, um iogurte ou um copo de leite, um pedaço de queijo, mais 5 gramas de proteína. Então, você bateu ali no café da manhã, grosso modo, 20 gramas. 20 gramas com 50 do almoço e jantar, já batemos 70. Faltaria umas 20 a 30 para fechar a nossa meta de 90 a 100. Você bota um whey protein no meio da tarde. Bem prático. Ah, precisa tomar whey protein? Ninguém precisa. Você pode basear a sua proteína do dia em alimento de verdade. Mas o whey protein é uma super ferramenta. É muito mais fácil. É a mesma coisa que você comer 2 bifes grandes de carne, um potinho de whey protein. Então, você colocar ali no meio da tarde, que já é um momento que as pessoas normalmente fazem um lanche, você bate com uma fruta, faz uma vitamina. Se é um paciente que eu preciso que ganhe peso também, eu posso tornar esse shake aí mais hipercalórico. Vou botar um abacate, vou botar uma fonte de gordura, vou botar mais fruta, né? Vou botar um açaí, se esse paciente precisa. Então, eu vou aproveitar aquele momento, pronto, você bateu 90, 100 gramas de forma muito... Claro, é um homem robusto, grande, é outra conta. É uma senhorinha pequenininha, magrinha, é outra conta. Mas acho que pro grosso, se você fizer mais ou menos dessa forma, você garante o whey protein. Então, eu sou muito fã do whey protein, apesar de ser um industrializado, eu acho que é um industrializado processado do bem, que ajuda a gente, eu acho que ele faz muito sentido na dieta. A creatina que a Nath falou. A creatina não vai haver segurança de estudos para esses pacientes oncológicos. Então, seria uma extrapolação. Parece que é muito seguro, é um recurso, um suplemento ergogênico, nível A de evidência. Mas O que é ergogênico? Ergogênico, boa, é um suplemento que ajuda a aumentar massa muscular e aumentar performance. Então, a gente, pelo American College of Sports Medicine, eles têm 5 suplementos principais que são ergogênicos categoria A, e a creatina é um deles. E é super segura, ela não piora a função renal, sim, embora aumente a creatinina. Ela é super segura, mas ela é super valorizada também. Você não vai ter um incremento de massa muscular tão substancial com o uso da creatina se você não tiver com uma dieta super bem ajustada, um treino super bem ajustado. Então, também não adianta tomar e ficar no sofá, né? Não adianta. Não adianta. Não vai Porque resolver. o que ela vai fazer? Ela vai fazer você na hora daquela, por exemplo, você tá fazendo ali um exercício de bíceps. Naquela última repetição, você consegue mais uma, sabe? E você consegue uma recuperação muscular pós-treino melhor. Então, é um suplemento que é bom, pode ajudar, mas de novo, só se esse paciente não tiver já com muita coisa, com muita polifarmácia, se ele estiver malhando direitinho, senão eu não entraria com isso. Diferente do whey protein, que eu diria que é praticamente todo mundo. A glutamina, que é outro conhecido, boa. assim? É, a glutamina é famosa. A glutamina, antigamente, ela era mais usada também como recurso de massa muscular. Hoje a gente já não se empolga muito com ela para ganho de massa muscular, mas ela é um aminoácido que vai ajudar muito a nutrir os enterócitos. Então, eu particularmente gosto para esse trofismo de mucosa gastrointestinal. Então, tem pacientes que vão ter muita disbiose, muita queixa gastrointestinal. É um suplemento que eu usaria mais com essa finalidade gastrointestinal hoje do que de massa muscular. Mas sim, gosto da glutamina. E muitos polivitamínicos já vão contar com ela por esse motivo também. Então a gente falou aqui, conversou um pouquinho sobre avaliação, algumas suplementações, onde não perder.
alguns mitos, não conhecimento, e não pode esquecer de um básico que é a única coisa que eu acho que o hematologista fala com muita tranquilidade, né? O paciente geralmente fica neutropênico, então alimentos de procedência segura, né? Assim, com risco de contaminação menor, os crus e mal cozidos tem que tomar cuidado, então tem que ser cru, nem Mas pensar. até os cozidos, né? Eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, aquele milho que vende ali na porta do hospital, que a gente não sabe há quanto tempo ele tá naquela água, a tapioca da esquina, que também é numa barraquinha, assim. Manipulação, né? Então você então pode... mesmo os cozidos, a gente também tem que ter um cuidado. Sim, eu acho que essa foi o cuidado, assim, com cuidados gerais. Se você pudesse deixar uma mensagem, assim, de cuidados, a gente já falou especificamente, mas cuidados gerais nutricionais, o que você deixaria, assim, de mensagem? Geralzão, né? Geral. Não falando só desse paciente. Eu acho que ter alguém de confiança que entende disso para você tirar suas dúvidas e você ser acompanhado. Tem em mente que vão ser várias etapas. Você que os objetivos vão mudar. E vão mudar. E o tratamento vai mudar, isso vai ser dinâmico. Aproveitar a sua motivação de mudança de estilo de vida para colocar toda a energia naquilo que te foi direcionado. Tá? Da parte de alimentação em geral, eu pensaria em... É muito importante que esse paciente mantenha um fracionamento alimentar, que ele mantenha uma boa diversidade, que ele tenha o máximo de micronutrientes ali daquela dieta. Vai na feira, vai no supermercado, tenta pegar a maior diversidade. Nossa, faz tempo que eu não compro isso daqui, deixa eu comprar. Não tenha medo de frutas, de vegetais, eles são... Sim, a gente precisa de pelo menos 3 a 5 porções por dia daquilo. Foque também em proteína em todas as refeições, café da manhã, almoço, um lanchinho da tarde, jantar, você já vai ter um bom aporte proteico. Não tenha medo de forma alguma dos carboidratos. Se você quiser fazer uma moderação de açúcares, né, refinados, ok. Mas os carboidratos em geral, eles são imprescindíveis para que você tenha uma boa composição corporal o tratamento inteiro. Hidratação, nossa, super. Já ia esquecer da hidratação. Prestar atenção no seu intestino, trato gastrointestinal. Os sintomas ali podem dizer muita coisa sobre o que está acontecendo, como está sendo processado aquele alimento. E eu acho que é principalmente isso. E a atividade física. Pense ela como um aliado super, super poderoso. E eu acho que, por fim, entender a suplementação, que às vezes ela vem como um dos protagonistas, como a cerejinha do bolo. Você tem que pensar numa pirâmide. A base da pirâmide é o que você come, como você se exercita, como você dorme, como você está se relacionando com as pessoas, sua saúde mental. Os suplementos, eles vão ser uma cerejinha do bolo, eles não vão conseguir cuidar dos grandes modificadores. Isso, é a perfumaria ali. Então, acho que essa mensagem final é muito importante mesmo, pra gente nunca usar o resto pra se apoiar, né? Então, a gente vai se apoiar sempre no suplemento, no comprimido, no externo, né? Pra gente tentar se focar primeiro no interno e deixar isso, como você bem colocou, como uma cerejinha. Perfeito. Ótimo, muito obrigada. Foi ótimo. Deixem Com certeza a gente aprendeu muito. Muito. Deixem suas dúvidas, sugestões, perguntas. E muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Foi um prazer. Obrigada, meninas.